Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, recentemente o Gabriel Biscuit lançou a sua nova coleção de moldes, vendidos e fabricados pela Simone Moldes. Uma coleção repleta de moldes incríveis que vão facilitar muito a nossa produção. Hoje eu trouxe para vocês uma aula demonstrativa desse molde, que é o molde Irmãos Bros. Eles fazem aqueles personagens tão queridos dos games que a gente ama aí desde a nossa infância. Vou começar fazendo os sapatinhos com esse tom de marrom. Vou tirar esse sapatinho 4 vezes, ele sai todo marcadinho, prontinho já para encaixar a partezinha do macacão que a gente vai fazer mais à frente. Tirei aí 4 sapatinhos e vou reservar para esperar esses sapatinhos secarem. Enquanto isso, eu vou começar as cabeças dos irmãos. Então eu vou fazer aí a cabecinha do Mario e a cabecinha do Luigi. Para a cabecinha do Luigi tem um truque aí de uma remodelagem que vai deixar o personagem ainda mais fiel. Então eu preenchi aí toda a cavidade do molde, essa é uma cabeça bem profunda, utilizando aí a massa na cor pêssego da Modelo Artesanato e utilizei meia bolinha de 35 milímetros. Eu gosto de utilizar a meia bolinha porque eu acho que durante o processo de secagem a meia bolinha ela vai preservar essa parte mais modelada da frente do molde. Reforcei a marcação da boquinha, abri uma cavidade para encaixar o nariz e agora eu vou colocar os olhinhos resinados. Esses aí não são o modelinho do Mario, tá? O estúdio Dona Criativa já está disponível no site, o modelinho exclusivo para o Mario. Os meus estão chegando aqui ainda, mas eu fiz com esse modelinho aí que eu achei parecido. Para fazer a cabeça do Luigi, percebam aí que eu estou dando uma beliscada para trás e agora com o peito da mão eu vou fazer esse apertozinho jogando o excesso de massa para trás. Isso vai fazer com que retire mais a bochecha que tem na cabeça original. A cabeça ela vai ficar mais compridinha e é exatamente o formato da cabeça do Luigi. Então com apenas um apertinho, um ajuste, a gente consegue mudar totalmente a perspectiva dessa cabeça. Refiz a marcação também da boquinha, vou utilizar os mesmos olhinhos para ficarem combinando aí os irmãos Bros. Dei uma aprofundada aí nesse olho resinado, como essa cabeça é uma cabeça grande, né? É super importante dar essa aprofundada no resinado. E agora eu vou tirar os bigodes, o bigode do Mario e do Luigi. Nesse molde aí o Gabriel arrasou, ele pensou em tudo, então todos os detalhes é só ir tirando e ir montando, gente. Não tem nenhum mistério, vocês conseguem ver aí no vídeo que é super tranquilo de fazer e o resultado final é surpreendente. Tirei aí o bigode do Mario, vou refazer essas marcações só para acentuar um pouco mais esses detalhes que tem aí no bigode do Mario. Do Luigi já é esse formato mais básico. Feito a parte do bigode, agora eu vou fazer a parte das orelhinhas. A cavidade também está disponível no molde, a orelha direita e esquerda. Eu tirei aí 2 de cada e vou posicionar aí na cabecinha dos meus personagens. As orelhas deles são bem em evidência, então é super importante colocar elas nessa posição que eu estou colocando aí no vídeo para vocês verem. Eu não estou encostando totalmente na cabeça, toda a orelha, apenas a pontinha para que elas fiquem salientes, exatamente do jeitinho que eu estou mostrando aí para vocês. Essa é uma das características bem importantes dos personagens. Então, com as orelhas posicionadas, depois a gente vai vir finalizando isso com o cabelo na parte de trás, colocar o nariz nessa cabeça, e aí eu já coloquei as sobrancelhas, a cavidade das sobrancelhas também estão no molde, eu esqueci de gravar essa parte para vocês. Então reservei os sapatos, as cabecinhas para darem uma ressecada e agora eu vou para a parte dos corpinhos. O corpinho do Mario é praticamente para encher a cavidade do molde e retirar. É muito tranquilo porque o Mario é gordinho exatamente como está no molde. No caso do Luigi, a gente vai precisar dar uma remodelada para que ele fique mais magro e mais alto, exatamente como o personagem é. Nesse caso aí eu tô fazendo do Mario, eu tô deixando um leve excesso na parte do bumbum ali para que ele não fique totalmente chapado na parte de trás, então eu deixei um leve excesso ali na parte do bumbum, vou desmoldar e é super importante agora essa parte do acabamento, né? Alisar toda a peça, toda a lateral para tirar todas essas quinas, porque depois que a peça estiver pronta ninguém vai nem saber que foi feito de um molde. É só prestar atenção no acabamento, alisa, alisa, passa o rolinho para cá, para lá e aí você vai ter um corpinho perfeito, pronto para continuar a montagem. Dei uma achatadinha ali na minha bancada, onde eu vou encaixar os sapatinhos, vou passar uma cola branca e aí sim eu vou vir com os sapatos. Os sapatos, como já estão mais sequinhos, eles vão dar estrutura para minha peça. Então eu deixei bem retinho ali na parte de baixo, que é para poder os personagens ficarem em pé depois de seco, ou eu conseguir colar com facilidade aonde quer que eu queira. Nas imagens de referência dos personagens que eu peguei aqui, eu pude perceber que eles têm algumas marcações aí no macacão. Então, com o auxílio de um esteca-gravata, eu fiz essas marcações na frente e atrás, para que fique bem fiel aos personagens de fato.
Finalizei as marcações com a esteca gravata, agora com essa esteca agulha eu venho aí dando essa pressionada para que essa parte da calça grude ali com mais facilidade no sapato, né? Isso vai dar mais segurança. Percebam aí na imagem de referência que o Luigi, de fato, ele é mais alto, como eu falei para vocês, mais alto e mais magrinho que o Mário. Então, esse é o corpinho que eu vou fazer o Luigi. Percebam que o processo é praticamente o mesmo que a gente fez na cabeça. É só a gente esticar um pouco mais, levar o excesso de massa para cima e a gente vai ter um corpinho mais alongado. Não tem muito mistério, não. Com a pontinha do dedo eu faço essa aberturinha aí na parte da calça, que vai me ajudar aí a encaixar ali no sapato, exatamente como eu fiz no corpo do Mário também. E aí eu vou colocar um do lado do outro para vocês verem de fato a diferença, como realmente faz diferença apenas uma alongadinha ali, tá? Um mais baixinho, mais gordinho e um mais magro e mais alto. Fiz o mesmo ajuste na bancada para ficar mais reto ali na parte de baixo e fiz as marcações. Do mesmo jeitinho que eu fiz no corpinho do Mário, não tem diferença. A diferença é só realmente na remodelagem, né? Da gente esticar esse corpinho. Mas as marcações, a cor é tudo a mesma. Encaixei o sapatinho, fiz os ajustes, vim aí com a esteca agulha novamente, dei essa pressionada, isso vai fazer com que a massa grude melhor ali na parte do sapatinho. Refiz aí algumas marcações na calça, né, na parte da calça para dar um movimento na peça e tá aí, um do ladinho do outro para que vocês possam ver que realmente faz uma diferença super bacana. Agora, com um tom de marrom, eu vou fazer o cabelinho deles, né? Vou fazer o primeiro cabelinho do Luigi, eu abri uma massa aí na mão mesmo, não utilizei nenhuma esteca, nenhuma ferramenta para me auxiliar nesse processo. Eu abri na mão mesmo e arrebitei uma pontinha para trás. O cabelinho do Mário e do Luigi, eles têm essa ponta virada para trás, né? Um leve excesso de massa que fica arrebitadinho ali na parte de trás. Então, eu deixei passando um pouco da cabeça, fui acomodando essa massa marrom ali na parte de trás da cabeça. Na parte de cima não precisa ter cabelo, então, com os próprios dedos ali eu vou puxar o excesso de massa por cima da cabeça para fazer, digamos que o corte da massa, né, retirar esse excesso, porque ali por cima vai vir com a boina, né? Então a boina ela vai dar esse acabamento na parte de cima da cabeça sem a necessidade de ter cabelo ali também. Finalizei aí com essas marcações, com a faquinha, e agora eu vou para a parte da costeleta, né? A costeleta desses personagens, elas são bem características, não pode faltar de jeito nenhum. A costeleta do Luigi é nesse formato aí que eu tô fazendo para vocês, é bem facinho, é só fazer um rolinho, achatar ali na sua bancada mesmo e já posicionar exatamente aí como eu tô fazendo, né? Colocando sobre o cabelo, que já estava lá na cabeça, e na frente da orelhinha, para que fique bem evidente, geralmente ali na altura dos olhos, né? Na altura das orelhas e dos olhos, é onde a costeleta tem que ficar. Ah, uma dica para vocês, esse pincel d'água ele é vendido também lá no site da Simone Moldes e eu passo sempre que vaza um pouco de cola, nada ali para comprometer o meu trabalho, o resultado final da minha peça. Então vazou um pouquinho de cola, eu vou ali com um pincelzinho d'água, faço a limpeza, isso não vai atrapalhar em nada. O cabelinho do Mário é praticamente a mesma coisa, exceto que o Mário tem um pouco mais de volume nessa parte traseira, né? O Luigi tem um pouco menos e o Mário tem um pouco mais, então eu deixei um pouco mais de massa nessa partezinha de trás para poder ficar mais arrebitadinho o cabelinho do Mário. O processo é o mesmo, traz aquele excesso de massa para cima, retira ali da cabeça onde a gente vai colocar a boina, refiz as marcações aí, percebam que tem mais um pouco de excesso do que na cabeça do Luigi, e agora eu vou para a costeleta do Mário, né? Com duas bolinhas do mesmo tamanho, eu vou fazer uma costeleta um pouco mais fina do que a do Luigi, porque a costeleta do Mário, ela é dupla, então a gente vai fazer duas vezes aquele mesmo processo. Com duas bolinhas um pouco menor, eu vou fazer o mesmo formato e aí eu vou colocar um sobre o outro, como vocês estão vendo aí no vídeo. Posiciona ali uma, depois vem com a outra mais fininha e coloca por cima. É bem evidente quando a gente procura imagens desses personagens, a gente consegue ver bem essa diferença da costeleta, que a costeleta do Mário, ela tem essa volta dupla, né? E esse detalhe é super importante para deixar o personagem bem característico. Um ditado popular que eu ouço bastante é que a diferença está nos detalhes, então eu me preocupo bastante com os detalhes, principalmente quando o assunto é personagens, né? Personagens que as crianças já estão acostumadas, já conhecem. Então, essa partezinha do nariz aí eu tirei do molde, essa cavidade do narizinho também tem no molde, tirei com o mesmo tom de pele que eu utilizei para fazer as cabecinhas, são narizes bem avantajados mesmo, então eu passei a colinha, posicionei ali bem no meio, por cima do bigode, e para dar o acabamento, né, no caso, como a gente tá
falando de uma parte bem à mostra da peça, que é a parte do rosto, né? A cabeça é para onde se olha logo. Para dar um acabamento, eu vou só alisar essa massinha aí que tá fresquinha com a massinha que já tá mais seca, que é a massa da cabeça. Então, com o pincel d'água ali, eu dei uma molhadinha na minha massa. Depois eu venho com o pincel modelador e faço essa junção aí, né? Das massas para que fique bem lindo aí, o acabamento impecável, que, como eu falei para vocês, a diferença está nos detalhes. Alisei, dei o acabamento e as nossas cabeças estão praticamente prontas. Agora eu volto para a parte dos corpinhos e aí eu venho com as cores dos personagens, né? O Mario, ele é bem tradicional, a cor dele é vermelha, e o Luigi, ele tem a cor verde. Então eu peguei aí a minha massa vermelha, tirei da cavidade do molde essa partezinha do que seria o pescoço, né? Para facilitar a nossa vida aí. Então o macacão já tem a cavidade, lá no outro molde tem a cavidadezinha que preenche a cavidade que tem no macacão, é só tirar na cor do personagem. E, gente, a estrutura desse corpinho aí, daí a gente já consegue montar muita coisa. Camponesa, camponês, fazendeiro, fazendeira, dá pra montar muita coisa com essa estrutura desse corpinho, hein? Não é só o Mario e o Luigi, não. Mas aí percebam que o encaixe foi perfeito, a cabecinha, já fiz o teste ali, tudo ok, e tô fazendo o mesmo processo. Tirei da cavidade ali do molde essa parte aí do preenchimento do macacão, né? Essa é uma parte super que facilita muito a nossa vida, porque já fica praticamente tudo pronto. Eu tô fazendo aí essa junção das duas partes com um pincelzinho molhado, para que una bem aí essas massas, tanto a do macacão quanto essa parte que eu coloquei agora na cor vermelha e verde. Vou fazer agora a parte das manguinhas, gente. Na parte da manguinha tem um truque aí para passar para vocês. Eu tiro as mangas dos personagens e aí eu vou ali na bancada e vou fazer esse movimento para que ele alongue um pouco mais. E essa parte ali eu vou fechar, como se estivesse fechando uma linguiça. Então vou fechar ali em cima, deixando ali meio arredondado, que é justamente onde eu vou encaixar a mãozinha depois. Isso facilitou bastante aqui na hora da produção, e aí eu tô passando essa dica para vocês. Eu dou essa alongadinha, fecho essa parte de cima, fazendo com que a ponta fique mais arredondada e a mãozinha vai encaixar ali perfeitamente sem nenhum problema. Posicionei ali os bracinhos no corpinho já para tirar a marcação, né, para ver ali exatamente onde é que vai ficar. Vou abrir aí essas cavidades com um boleador, que isso facilita bastante na hora que vai encaixar ali no corpinho. Então, ó, dá uma aberturinha sempre aí na manga com o boleador, deixa dar uma ressecada para que depois a gente faça a colagem dos braços. Então deixei ali reservado para ressecar já com a marcação no lugar certo onde eu vou colar, e o mesmo processo com os bracinhos do Luigi. Vou dar a alongada, vou fechar ali a partezinha de cima onde eu vou encaixar a mãozinha e deixa ressecar para depois a gente vir aí com a parte da montagem. Essa hora é a hora que você dá movimento à peça. Então, no caso do Mario e do Luigi, eu tô fazendo em posições diferentes. Os braços, eles permitem que a gente crie posições diferentes, né? Então é nessa hora aí que você já tem que ver como é que você quer seu personagem, com o braço para cima, para o lado, dando tchau, dando legal, enfim. Nessa hora aí das mangas é que você vai já deixar secando na posição certa. Hora de finalizar as nossas cabeças, e agora é que vem a cereja do bolo, que aí vai dar super a característica, se bem que eles já estão muito parecidos com os personagens, mas a boina é o charme, né, gente? Então eu tirei aí primeiro a boina do Luigi, na cor verde, o mesmo tom que eu tô utilizando ali no macacão, passei a cola branca e vou acomodar. Gente, essa boina é enorme, ela vai se acomodar muito bem aí na cabeça do personagem, não é aquela boina de detalhe que vai ficar ali no meio da cabeça, não. Ela realmente é uma boina que veste totalmente a cabeça do personagem, então a gente acomoda, alisa e o resultado vai ser incrível. Ajusta tudo ali na cabecinha do personagem, traz esse excesso de massa um pouco mais pro lado para deixar esse ar mais amplo, e aí eu vou utilizar um resinado do estúdio Dona Criativa, que é a logomarca do Mario e do Luigi, né? Exatamente esse desenho aí que tem na boina deles. Então, o L pro Luigi, obviamente, e o M pro Mario. Como os resinados do estúdio Dona Criativa são maravilhosos, rígidos, eu consigo dar uma pressionada ali nesse resinado para dentro da massa. Isso vai dar mais segurança aí na minha peça. Mesmo processo para a cabecinha do Mario, não tem muita diferença não. É só mesmo colocar a massa na cor dentro do molde, tirar, acomodar ali na cabecinha, joga esse excesso mais pro lado para dar esse movimento, né? Para dar essa visão mais ampla, acomoda essa bolha na cabeça e aí coloca o resinado para dar o toque final, e a cabecinha tá
praticamente pronta, gente. Assim que a gente começa a montar os personagens e que a gente começa a inserir os detalhes, é que a gente vê e o personagem vai tomando forma, né? E essas cabecinhas já estão incríveis, estão muito lindas. Só a cabecinha já dá para fazer muita coisa legal também, mas vamos continuar a montagem dos nossos personagens completinhos, como é a proposta do molde. Agora eu vou fazer a partezinha das mãozinhas. Percebam que na cavidade das mãozinhas tem uma marcação dentro, né? Essa marcação que sai do molde, quando a gente tira a mãozinha do molde, essa partezinha é como se fosse a partezinha de dentro da mão, né? Essa nossa parte do peito da mão. E na maioria das imagens de referência, eles estão com as mãos fechadas, né? Com o punho fechado. Então eu dei uma alisadinha aí, deixei tudo bem arredondado e fechei essa mãozinha. Refiz as marcações dos dedinhos ali para a parte que não estava marcada, e aí é só fazer uma marcaçãozinha com a esteca-agulha e jogar esse punho para dentro. Nesse caso eu preferi fazer desse jeito, né? Com a mãozinha fechada. Eu acho que fica bem mais características, porque todas as referências que eu busquei, eles estavam aí com essa posição, né? Com essa mãozinha nessa posição. Então, é só repetir o processo, é a mesma coisa para o Mario e para o Luigi, a mesma cavidade, o mesmo processo, e aí com o boleador eu abri um pouco mais essa partezinha de baixo aí, que é justamente onde eu vou encaixar ali na manga, naquela dica que eu dei para vocês de fechar o biquinho, né, deixar mais arredondado. Então essa mãozinha ela vai encaixar perfeitamente ali. Vou posicionar os meus bracinhos, que já estão mais ressecos, o meu corpinho também, porque vocês estão vendo o vídeo em um único dia, mas ele foi gravado em vários dias. Posicionado ali os bracinhos do Mario e do Luigi exatamente na posição que eu tinha pensado inicialmente quando eu comecei a confecção dos personagens, e agora eu vou colocar essa partezinha do macacão deles aí, né? Então esse molde é sensacional, gente, assim como toda a coleção do Gabriel. Todos os detalhes, foi tudo pensado de fato pra gente tirar, encaixar e ter o personagem pronto. A coleção do Gabriel tá repleta de moldes, né, de personagens, de moldes temáticos, vale a pena conferir lá no site da Simone Moldes. Então eu tirei aí 2 vezes, dei essa beliscadinha para dar um detalhe, passei a minha cola e vou acomodar ali no corpinho, né? Coloquei esse detalhe antes de colocar as mãozinhas, porque talvez a mãozinha fique ali por cima de algum deles. Então, foi importante colocar esse detalhe antes de fazer o encaixe ali da mãozinha nos personagens. Então, eu coloquei aí o do Mario e o do Luigi. E, gente, como eu falei pra vocês, o molde é completão. E também tem uma cavidade no molde para fazer os botões. Isso mesmo, até os botões a gente consegue tirar do molde. Então, eu tirei aí 4 botõezinhos para fazer o acabamento ali no macacão dos meus personagens. Gente, vai chegando essa parte final e eu vou ficando muito apaixonado. Desde quando eu gravei o vídeo até agora que eu tô fazendo essa narração para vocês entenderem todo o processo, eu vou me apaixonando cada vez mais, porque os personagens vão ficando muito lindos, e Mario e Luigi fez parte da infância de muita gente, assim como fez da minha, né? Então toca bem no coração. Fiz aí uns furinhos com a esteca-agulha para deixar esse botão ainda mais característico, e os corpinhos estão praticamente prontos. É só agora encaixar as mãozinhas, que também deram uma ressecada, mas não tanto, deixei só dar uma ressecada por fora, mas eu consigo encaixar ali perfeitamente, exatamente como eu queria. Então posicionei ali do jeitinho que eu queria, no movimento dos personagens. Se precisar colar a mãozinha ali no corpo para que ajude a fixar melhor, pode colar também, mas aí os meus eu quis deixá-los nessa posição. E olha, gente, olha que perfeito, já estão muito lindos, praticamente prontos. Agora é só fazer a montagem final, colocar a cabeça no corpinho. Esse é um molde muito robusto, ele é um molde volumoso. Vocês estão vendo aí, minha mão é uma mão grande, vocês conseguem ver na minha mão que os personagens são grandes, né? Passei um blushzinho aí na bochecha, no nariz, para dar um aspecto mais saudável, mais feliz nos meus personagens, antes de fazer a junção da cabeça com o corpinho. Para essa junção, eu vou utilizar um palito de churrasco. Como eu falei para vocês, são peças mais robustas, né? Os personagens são bem grandes. Lá no site da Simone, na descrição do produto, tem lá informando o nome do molde, Irmãos Bros. Lá tem informando a dimensão, aproximadamente o tamanho que fica. Como os meus estão fresquinhos, eu não consegui tirar essa medida exata para vocês. Mas eles ficam dessa forma, com apenas 3 moldes, vocês conseguem fazer estas coisas lindas que eu tô mostrando aí, finalizado para vocês na tela. Gente, muito fofo.
fofinhos, muito lindos. E esses aí são meus, eu não dou e não vendo pra ninguém, porque com certeza eles vão ficar aqui no meu ateliê decorando, que eu fiquei muito apaixonado pelo resultado final. Percebam aí a diferença da modelagem do corpo do Mario, do corpo do Luigi, da cabeça do Mario, da cabeça do Luigi, tudo feito com o mesmo molde. Então é só ter esse olhar mais criativo, fazer essas adaptações que a gente vai conseguir resultados incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!